você que está assistindo esse vídeo. Esse vídeo aqui é uma apresentação de um trabalho da disciplina de banco de dados na Universidade Federal de Lavras. O tema desse vídeo aqui é Introdução às técnicas de programação SQL. Ele vai ser apresentado por mim, Arison. Na sequência, a Vitória vai dar continuidade e, para finalizar, a Clarice. Bom, e quais são os objetivos aqui? A gente vai discutir métodos de acesso a bancos de dados por meio de linguagens de programação e também vai destacar técnicas aplicadas em diferentes contextos. Eu queria destacar primeiramente que SQL é uma linguagem padrão de banco de dados relacionais, então qualquer banco de dados relacionais aí utiliza a linguagem SQL por padrão. E a maior parte do acesso ao banco de dados em aplicações práticas é realizada por meio de programas de software que implementam aplicações de banco de dados. Esse software normalmente é desenvolvido em uma linguagem de programação de uso geral, como Java, C, C++ ou C#, ou alguma outra linguagem de programação. E além delas, tem outras linguagens de scripting, como PHP, Python ou JavaScript. Bom, primeiramente eu queria destacar que SQL é uma linguagem padrão de bancos de dados relacionais, então qualquer banco de dados relacional que você for utilizar aí, por padrão, a linguagem dele vai ser o SQL. Aí, só para entendimento aqui, quando eu estiver falando da linguagem SQL, eu estou falando da sublinguagem de dados. E quando eu estiver falando de uma linguagem de programação, como por exemplo o C, eu estou falando da linguagem hospedeira. E a maior parte do acesso ao banco de dados em aplicações práticas é realizado por meio de programas de software que implementam aplicações de banco de dados. Esse software normalmente é desenvolvido em uma linguagem de programação de uso geral, como Java, C, C++, C# ou alguma outra linguagem de programação. Além disso, muitas linguagens de scripting como PHP, Python e JavaScript também estão sendo usadas para a programação de acesso ao banco de dados em aplicações web. Focalizamos como os bancos de dados podem ser acessados das linguagens de programação tradicionais, como C e Java. E qual que é a importância da programação de bancos de dados? Bom, programas de uso aí no nosso dia a dia, por exemplo, um comércio eletrônico, um aplicativo de reserva, um relatório de negócios, entre muitas outras aplicações, constantemente estão interagindo ali, fazendo uso do banco de dados. E então, falando de técnicas e problemas sobre esse uso dos bancos de dados. A maioria dos sistemas de bancos de dados possui uma interface interativa, no qual esses comandos SQL podem ser digitados diretamente em um monitor para execução pelo sistema de banco de dados. Por exemplo, em um sistema de computador em que o SGBD Oracle está instalado, o comando SQL Plus inicia a interface interativa. A interface interativa é muito conveniente para a criação de esquemas e restrição para consultas ad hoc ou ocasionais. Porém, na prática, a maioria das interações de bancos de dados é executada por programas que foram cuidadosamente projetados e testados. Esses programas costumam ser conhecidos como programas de aplicação ou aplicação de banco de dados e são usados como transações programadas pelos usuários finais. Além dessas opções, também ainda tem o acesso feito por uma interface web. Agora falar de técnicas para programação de bancos de dados. Basicamente a gente tem três maneiras aí de fazer a programação em bancos de dados. A primeira técnica seria embutir comandos do banco de dados em uma linguagem de programação de uso geral. Nesta técnica, os comandos do banco de dados são embutidos na linguagem de programação hospedeira, mas são identificados por um prefixo especial. Por exemplo, o prefixo para o SQL embutido é a string exec_SQL, que procede todos os comandos SQL em um programa de linguagem hospedeira. Outra opção é usar uma biblioteca de funções ou classe de banco de dados. É uma biblioteca de funções disponível à linguagem de programação hospedeira para as chamadas de banco de dados. Por exemplo, poderia haver funções para conectar com o banco de dados, preparar uma consulta, executar uma atualização, percorrer o resultado da consulta, um registro por vez e assim por diante. Um exemplo de uma biblioteca é a JDBC da linguagem Java, que oferece diversos recursos aí para programação em banco de dados, criando diversos objetos, por exemplo, para conectar no banco de dados, entre outros. Ou você pode ter a opção de projetar uma linguagem totalmente nova, uma linguagem de programação
de banco de dados é projetado do zero para ser compatível com o modelo de banco de dados e a linguagem de consulta. Estruturas de programação adicionais como loops e instruções condicionais são acrescentadas à linguagem para convertê-la em uma linguagem de programação completa. Aí temos, por exemplo, a linguagem PL/SQL da Oracle. E um problema que a gente tem fazendo uso do banco de dados por exemplo, a chamada divergência de impedância, que é o termo usado para se referir aos problemas que ocorrem em decorrência das diferenças entre o modelo de banco de dados e o modelo de linguagem de programação. Por exemplo, os dados eles são armazenados de maneiras diferentes, numa linguagem hospedeira e na linguagem SQL. Na SQL, normalmente você vai encontrar tabelas estruturadas com tipos diferentes que você não encontra na linguagem hospedeira. É necessário ter um veículo para cada linguagem de programação hospedeira que especifica, para cada tipo de atributo, os atributos compatíveis na linguagem de programação. Um vínculo diferente é necessário para cada linguagem de programação, pois diferentes linguagens possuem tipos de dados variados. A divergência de impedância é um problema menor quando uma linguagem de programação de banco de dados especial é projetada para usar o mesmo modelo de tipos de dados do banco, como, por exemplo, o exemplo que eu dei no slide anterior, que é o PL/SQL da Oracle, que é uma linguagem desenvolvida focada para o banco de dados, então ele é bem síncrono com o banco de dados. Sequência de interação típica na programação de banco de dados. Quando o programador ou engenheiro de software escreve um programa que exige acesso a um banco de dados, é muito comum que o programa esteja rodando em um sistema de computador, enquanto o banco de dados está instalado em outro. E aí, isso é um exemplo comum da arquitetura de 3 camadas, que é aquele modelo que a gente vai ter um servidor, vai ter vários clientes conectados e o banco de dados ali rodando por trás. E aí, o que são essas 3 camadas? Quando o programa de aplicação requer acesso a determinado banco de dados, o programa precisa primeiro estabelecer ou abrir uma conexão com o servidor de banco de dados. Normalmente, isso envolve especificar o endereço da internet, o URL, da máquina em que o servidor de banco de dados está localizado, além de fornecer um nome de conta, de login e senha para o acesso ao banco. Um cliente ali vai fazer um login para acessar o banco de dados, ele vai ter o seu acesso ali pelo usuário dele. Quando a conexão é estabelecida, o programa pode interagir com o banco de dados permitindo consultas, atualizações e outros comandos do banco. Em geral, a maioria dos tipos de instruções SQL pode ser incluída em um programa de aplicação. Quando o programa não precisa mais acessar determinado banco de dados, ele deverá terminar ou fechar a conexão com o banco. Olá, meu nome é Vitória e eu vou apresentar sobre SQL embutida, SQL dinâmica e SQLJ, que são técnicas que mostram como as instruções SQL podem ser embutidas em uma linguagem de programação de uso geral. Na técnica embutida, a linguagem de programação é chamada de linguagem hospedeira ou host. A maioria das instruções SQL, incluindo definições de dados ou restrições, consultas, atualizações ou definições de visão, podem ser embutidas em um programa na linguagem hospedeira. Eu vou usar as linguagens de programação C e Java como base para as explicações e como exemplos, mas as técnicas podem ser adaptadas para linguagens de programação semelhantes. O primeiro tópico que eu vou falar sobre é recuperando tuplas isoladas com SQL embutida. Ao usar C como linguagem de programação hospedeira, uma instrução SQL embutida é distinguida das instruções da linguagem de programação pelas palavras-chave, de prefixo exec SQL, de modo que um pré-processador ou pré-compilador possa separar as instruções SQL embutidas no código-fonte da linguagem hospedeira. Em um comando SQL embutido, podemos nos referir a variáveis de programação C especialmente declaradas, as chamadas variáveis compartilhadas, porque são usadas tanto no programa C quanto nas instruções SQL embutidas. Essas variáveis são iniciadas com 2 pontos quando aparecem em uma instrução SQL. Isso distingue os nomes de variáveis de programa dos nomes das construções do esquema de banco de dados, como atributos e relações. Isso também permite que as variáveis do programa tenham o mesmo nome dos atributos. Os nomes das construções do esquema de banco de dados, como atributos e relações, só podem ser usados nos comandos SQL, mas as variáveis de programa compartilhadas podem ser usadas em qualquer lugar no programa, sem os 2 pontos. As variáveis de programa podem ou não ter nomes idênticos a seus atributos correspondentes no banco de dados. As variáveis compartilhadas são declaradas em uma seção de declaração do programa. Alguns dos vínculos comuns dos tipos C com o tipo SQL são os seguintes. Os tipos SQL integer, small int,
real e double, são mapeados para os tipos C, long, short, float e double, respectivamente. String de tamanho fixo e tamanho variável em SQL podem ser mapeados para vetores de caracteres em C. O tipo varchar, que não é padrão de C, é permitido quando usado em programação de dados SQL. No exemplo na tela, os comandos SQL embutidos estão entre as linhas 1 e 7, que dizem ao pré-compilador para se atentar aos nomes de variáveis entre begin declare e end declare, pois podem ser incluídos em instruções SQL embutidas, desde que precedidos por 2 pontos. Para estabelecer uma conexão com o banco de dados, se usa o comando connect_to, seguido do nome do servidor, nome da conexão e nome e senha do usuário, como está na tela. Podem ser estabelecidas diversas conexões, porém apenas uma pode estar ativa em qualquer ponto do tempo. Para mudar a conexão, é usado o comando setConnection, seguido do nome da conexão, e para terminar uma conexão, é usado o disconnect, seguido pelo nome. Tem-se também as variáveis de comunicação, SQL Code e SQL State. Elas são usadas pelo SGBD para comunicar condições de exceção ou erro. Após cada comando do banco de dados ser executado, o SGBD retorna um valor com o SQL Code. Se esse valor for maior que 0, não há mais dados disponíveis. Se esse valor for menor que 0, houve um erro. E se ele for igual a 0, a consulta ocorreu sem problemas. O SQL State é uma string de 5 caracteres que indica nenhum erro na execução quando todos esses caracteres são 0. E quaisquer outros valores podem indicar diversos erros e exceções. Em geral, é melhor usar o SQL State, pois isso torna o tratamento de erros independente de um sistema gerenciador de banco de dados. O nosso segundo tópico é o processamento de resultados por meio de cursores. Um cursor é uma variável que se refere a uma única linha ou tupla do resultado de uma consulta que recupera uma coleção de tuplas. Ele é usado para percorrer o resultado da consulta, um registro de cada vez. O cursor é declarado quando a consulta SQL é declarada e o comando openCursor busca o resultado e define o cursor para uma posição antes da primeira linha no resultado. O comando fetch é usado para mover o cursor para a linha seguinte e copiar os valores dos atributos para a linguagem hospedeira. Assim, a variável do cursor é basicamente um iterador. No exemplo na tela, o cursor func só é executado quando o comando openfunc é processado. Esse segmento de código recupera um nome de departamento e depois recupera os funcionários desse departamento por meio do cursor func. O comando forUpdateOf é responsável por atualizar os registros no banco de dados. O formato geral de uma declaração de cursor está na tela. É usado declare e um nome único para o cursor. Os atributos insensitive e scroll são opcionais e a palavra-chave cursor é obrigatória. O withhold também é opcional e o for define a consulta cujos resultados o cursor irá gerenciar. Order by é opcional e determina a ordem dos registros e a última linha for read only, for update e off também é opcional. A palavra-chave scroll permite adicionar uma orientação de busca, onde é possível posicionar o cursor para outras formas além do acesso sequencial. Quando o scroll é adicionado, o formato do comando fetch é como está na tela. Bom, agora eu vou falar sobre programação de banco de dados com chamadas de função e bibliotecas da classe SQL, CLI e JDBC. A SQL embutida é às vezes chamada de técnica de programação de banco de dados estática, pois só é possível alterar o texto da consulta no código-fonte com uma nova compilação ou reprocessamento. A técnica de chamadas de função é mais dinâmica, utilizando uma biblioteca de funções, também conhecida como API, para acessar o banco de dados. A desvantagem é que a sintaxe e outras verificações sobre comandos SQL são feitos em tempo de execução e precisa de uma programação mais complexa para acessar os resultados da consulta. A principal vantagem do uso de uma interface de chamada de função é que ela facilita o acesso a múltiplos bancos de dados no mesmo programa da aplicação, mesmo que estejam armazenados sobre diferentes pacotes de SGBD. Então eu vou falar sobre como a SQL pode ser chamada com base na linguagem de programação orientada a objetos Java. As bibliotecas de classe para este acesso são conhecidas como JDBC. A linguagem de programação Java foi projetada para ser independente da plataforma, ou seja, deve ser capaz de rodar em qualquer sistema de computador que tenha o interpretador Java instalado. O driver JDBC é uma implementação das classes e objetos associados e chamadas de função especificadas na JDBC para sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais de determinado fornecedor. A JDBC foi elaborada para permitir que um único programa Java se conecte a vários bancos de dados diferentes.
Estes são chamados de fontes de dados acessadas pelo programa Java e podem ser armazenados em diferentes SGBDs. Essa flexibilidade existe devido à classe gerenciadora de drive, que possui métodos para acrescentar e remover drivers dinamicamente para diferentes sistemas, além de configurar e fechar conexões com o banco de dados. Existem algumas etapas para a programação em JDBC, então eu vou listar as mais típicas. A primeira etapa é, obviamente, importar a biblioteca de classes JDBC e quaisquer outras bibliotecas adicionais necessárias para o programa. Em seguida, o driver JDBC deve ser carregado, como mostrado na tela. Logo em seguida, devem ser criadas as variáveis pertinentes para o sistema que está sendo trabalhado. Depois disso, é criado um objeto connection que recebe o nome de usuário e senha. Em seguida, um objeto de instrução chamado de prepared statement é criado no programa. Os objetos desse tipo são usados se uma consulta precisa ser executada múltiplas vezes, pois ela seria preparada, verificada e compilada apenas uma vez, economizando recursos. É também definido um parâmetro de instrução, que podem ser vários e são definidos pela ordem de aparecimento. Esses parâmetros devem ser vinculados a variáveis do programa usando funções set, por exemplo, setString, setDouble, de acordo com seu tipo. Após essas preparações, é possível executar a instrução SQL usando a função executeQuery. JDBC possui uma função execute genérica e duas mais especializadas. A executeUpdate é usada para instruções de insert, delete ou update, e a executeQuery é usada para instruções de recuperação SQL. Por último, é processado o objeto resultSet, que retorna algo semelhante a uma tabela, na qual as tuplas são as linhas e os atributos retornados às colunas. O objeto resultSet é semelhante a um cursor na SQL obtida. É possível verificar exceções SQL a cada chamada de função JDBC. Nessa discussão, eu vou abordar os procedimentos armazenados, que são os módulos de programa armazenados no sistema gerenciadores de bancos de dados, no servidor de banco de dados. Na nossa apresentação sobre as técnicas de programação de banco de dados até aqui, nós supomos que o programa estava rodando em uma máquina cliente ou na máquina do servidor de aplicação. Nesses dois casos, o servidor está executando em uma máquina diferente da máquina do servidor do próprio banco de dados. Apesar disso ser o mais apropriado em muitas aplicações, em alguns casos é útil criar módulos de programas com procedimentos ou funções que são armazenados e executados pelo sistema gerenciador de banco de dados no próprio servidor de banco de dados. Historicamente, esses processos são chamados de procedimentos armazenados, apesar de eles englobarem procedimentos em si e funções também. Na SQL padrão, o termo utilizado é procedimentos armazenados persistentes, justamente por esses procedimentos serem armazenados persistentemente pelo sistema gerenciador de banco de dados. Como já tinha mencionado anteriormente, em algumas circunstâncias é útil a execução do programa no servidor do banco de dados. Como, por exemplo, se um programa for necessário por várias aplicações, ele pode ser armazenado no servidor e chamado por essas aplicações quando necessário. Isso reduz a replicação do esforço e melhora a modularidade do software. Além disso, ele também diminui a transferência de dados e o custo de comunicação entre o cliente e o servidor. Ademais, a execução de um programa no servidor do banco de dados também é capaz de elevar o poder de modelagem fornecido pelas chamadas visões, permitindo que tipos mais complexos de dados estejam disponíveis aos usuários do banco de dados. Em geral, muitos sistemas gerenciadores de banco de dados permitem que os procedimentos e as funções armazenados sejam escritos em uma linguagem de programação de uso geral. Assim, os procedimentos armazenados podem ser feitos através de comandos SQL simples. Com isso, a declaração desses procedimentos armazenados fica da seguinte forma: create procedure, o nome do procedimento, entre parênteses, os parâmetros do procedimento, seguido pelas declarações locais e o corpo do procedimento. Tanto os parâmetros quanto as declarações locais
são opcionais. Desse modo, eles são especificados apenas quando é necessário. Diferentemente dos procedimentos armazenados, as funções necessitam de um retorno. Desse modo, a sua declaração fica no seguinte formato: create function, o nome da função, parênteses, os parâmetros daquela função, seguido de returns e o tipo de retorno daquela função. Por fim, a gente tem as declarações locais e o corpo da função. Quando um procedimento armazenado ou função armazenada utiliza uma linguagem de programação de uso geral, é comum especificar a linguagem utilizada e o nome do arquivo em que o código do programa está armazenado. Dessa forma, a sua declaração fica da seguinte forma: create procedure, seguido do nome do procedimento, entre parênteses, os parâmetros daquele procedimento, depois language, com a linguagem utilizada, external name e o nome do arquivo que guarda o código do programa. Bom, aprofundando um pouco mais sobre os parâmetros, apesar de eles serem opcionais, quando eles são declarados, cada parâmetro deve ter um tipo, que é correspondente a algum tipo dos tipos de dados da SQL. Além disso, todo parâmetro deve ter um modo, que varia em in, out e in-out. Esses parâmetros correspondem, respectivamente, a valores de apenas entrada, apenas saída ou entrada e saída. Como os procedimentos são armazenados persistentemente pelo sistema gerenciador de banco de dados, eles podem ser chamados por várias interfaces SQL e linguagens de programação. A chamada desses procedimentos armazenados é feita através da instrução call, convencionada pelo padrão SQL, que fica no seguinte formato: call, o nome do procedimento ou da função, e entre parênteses a lista de argumentos que você deseja chamar daquele procedimento ou função. Para finalizar, eu vou fazer uma breve comparação das 3 técnicas de banco de dados apresentadas, abordando as suas vantagens e desvantagens. Primeiramente, eu vou falar da técnica SQL embutida. A sua principal vantagem é que a estrutura das consultas faz parte do código-fonte do programa, o que torna possível verificar erros de sintaxe e validar com o esquema de banco de dados em tempo de compilação. Além disso, as consultas visíveis no código-fonte tornam o programa mais legível. Já suas desvantagens são a perda de flexibilidade nas mudanças das consultas em tempo de execução e a necessidade de recompilação a cada mudança nas consultas. Agora eu vou falar sobre a técnica de bibliotecas de classe e chamadas de função. A sua principal vantagem é a flexibilidade, já que as consultas podem ser geradas em tempo de execução. Em contramão, a sua principal desvantagem é que a programação acaba se tornando mais complexa, já que as variáveis de programa que combinam com as colunas nos resultados das consultas podem não ser conhecidas, visto que essas colunas são passadas como strings de instrução nas chamadas de função, o que não permite a verificação de erros em tempo de compilação. Dessa forma, o programador deve considerar erros adicionais em tempo de execução no código do programa. Por fim, eu vou falar sobre a técnica da linguagem de programação de banco de dados. A sua principal vantagem é a isenção do problema de divergência de impedância e as suas principais desvantagens são a necessidade dos programadores aprenderem uma linguagem nova totalmente do zero e a sua impossibilidade de reusos em diferentes circunstâncias, já que essas linguagens são um pouco específicas para cada aplicação. Bom, essa foi a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a atenção de todos.